conhecimento, ele exige um processo anterior, que é o conhecimento de quem demanda o reconhecimento. Então, é necessário você identificar qual é o sujeito que está buscando o reconhecimento para proceder a esse, vamos dizer assim, a esse deslocamento ao mundo cívico, sob pena do reconhecimento não se processar em situações nas quais os atores não potam a sua substância moral digna, como no caso aqui dos grupos minoritários, que são, e muitas vezes, invisibilizados no contexto brasileiro. Então, assim, rapidamente, enfim, nem tão rapidamente assim, são as questões que eu queria tratar. Pô, o pessoal coloca cada discussão, é difícil, né? Mas, enfim, muito obrigado pelas questões que vocês aportaram, que me fizeram pensar, e, enfim, é isso. Quero agradecer pelas questões também, e eu vou tentar costurar o que a Sainara falou, o que o Diogo falou, o que o Valdir falou, mais ou menos, porque acho que elas têm alguns pontos em comum, e o César também passa por todas elas. Eu não esqueci de falar, não dava tempo de colocar todos os detalhes, mas a minha dissertação é imensa, porque eu não conseguiria resumir em 100 páginas todas as complicações que tem dessas influências super tradicionais, com essas pessoas que são super jovens e misturam várias trajetórias diferentes. E eu não fiz uma dissertação sobre trajetória, eu pensei nesse tema para essa mesa. Então, eu tentei costurar aqui, mas realmente a sociologia dos problemas íntimos está sendo construída agora, enquanto eu falo, na apresentação. Eu acho que muito do que você perguntou sobre sentido depende do contexto e de um constrangimento que é, ao mesmo tempo, imperativo de ação, porque está na moda, porque dá lucro, como o Valdir assinalou, e porque existe um movimento de atores muito forte da sociedade brasileira e mundial investindo nisso, e também um constrangimento no sentido negativo de empresas estão sendo punidas por atitudes não consideradas socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis. Algumas entrevistas que eu fiz, e eu fiz muita análise documental também, contam que a trajetória de desenvolvimento desses negócios vem da década de 90 no Brasil, quando o mercado estava muito fortalecido e o Estado, enfim, estava sendo muito criticado por esses atores bancários. Eles aproveitaram a época do nosso presidente, que era neoliberal também, e as organizações estavam com muita dificuldade de captação por causa da crise dos anos 90, então elas não tinham recursos, a filantropia foi desmontada, e aí surgiu como uma oportunidade de aproveitar o momento para essas pessoas tentarem tirar proveito dele. E acho que isso está se repetindo muito agora, sobretudo depois da crise de 2008, porque teve esse fórum que eu comentei, que teve na semana passada, eles falam que esse momento está muito propício para esses empreendimentos, justamente por isso, porque a gente está num governo neoliberal, assim como a Europa também tem contextos bem específicos para o surgimento desse mercado financeiro de impacto. E aí, eu acho que a reinvenção do capitalismo e a incorporação da crítica não são distintas, não são duas opções diferentes. Acho que o movimento de incorporar a crítica, adaptada a esses contextos, acaba tendo uma efetividade que é observável, não só nos negócios de impacto, mas no índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa de Valores, do índice de CO2 também da Bovespa, da força que a responsabilidade social corporativa ganhou na década de 70. São vários vetores que sim, eles são, obviamente, eu não estou propondo uma defesa do novo capitalismo, mas elas estão tendo uma efetividade. E aí eu acho que uma sociologia compreensiva nesse sentido não é uma sociologia defensiva. Eu estou colocando todas essas questões que você comentou no trabalho, estão lá. A FTFS, por exemplo, que é essa força-tarefa, ela é liderada pela Neca Setúbal, que é a herdeira do Itaú. O Pedro Parente também estava no conselho. Vários banqueiros, vários investidores, publicitários estão nesse jogo, junto com pessoas como Mário Sérgio Cortella, que está no conselho da BemTV. Existe uma mistura muito grande, que também é muito difícil de tentar entender. E aí essas trajetórias entram também nesse sentido, de é realmente uma questão a se colocar. Até que ponto que é um esforço performático puramente discursivo, ou até que ponto que isso está transformando jovens que estão chegando nessas empresas com uma mentalidade já formada no molde do Yunus e das ideias dos valores que essas empresas propõem.
Por exemplo, o que eu não falei, mas devia ter falado, é que o Yunus teve uma controvérsia em Bangladesh muito significativa. O Banco de Bangladesh, hoje em dia, detém 25% do banco de microcrédito dele. Em 2007, ele brigou com a primeira-ministra porque ela falava que ele é um sugador do sangue dos pobres. Ele é conhecido como banqueiro dos pobres, ela chama ele de sanguessuga, da pobreza, porque ele queria criar um partido que estava concorrendo com um partido que ela fazia parte, e existem muitas pessoas que falam que ele realmente aplica uma medida de coerção para pagamento de microcrédito e coloca os pobres na mão dele, dependentes do sistema dele. E tem muita gente que transforma ele num signo de inspiração. Eu conheci o Yunus, como é o caso do herdeiro da JSL e da BMTV, que fez uma viagem, conheceu o Yunus e voltou transformado, completamente, segundo ele, a trajetória dele foi completamente transformada só por conhecer o cara. E várias pessoas falam que o Yunus é uma pessoa que tem uma mentalidade muito à frente do seu tempo, e que ele entende o capitalismo, enfim. E há nesse movimento de reinvenção também uma crítica que eles têm feito, e movimentos como o capitalismo consciente, que são muito mais amplos também, e grupos de empresas, de investidores, de criticar muito a teoria econômica tradicional, não a partir dessa crítica que o Yunus faz, mas tentando libertar um espírito heróico do capitalismo, e eles falam que o capitalismo é bom, é um sistema que funciona, mas ele foi deturpado por economistas e por filantropos e por pessoas críticas que não entendem o poder que tem a gestão de recursos na vida das pessoas. E aí você vai também no que você falou, a eficiência não... Ela surgiu como um valor valorizado e proposto por eles, porque, para eles, é realmente isso. Eu tentei enfatizar essa questão. O capitalismo é a melhor forma da gente garantir direitos, garantir qualidade de vida para a população, e a gente não está fazendo isso certo. E aí tem a dimensão pedagógica em relação ao Estado e à filantropia. Eles querem ensinar a sociedade a resolver problemas. Sobre a sensibilização como competência, mais uma vez a questão dessa tecnicidade, existem cursos de construção de narrativa. Eu fiz um curso da Artemisa online, que era sobre o que é a pobreza, como entender o que é a pobreza e como lidar com ela, e como contar histórias de superação mesmo. E, enfim, isso tem parte a ver também com a questão da justificação no meu trabalho, porque ela é muito formatada, ela parece muito fácil, porque essas organizações principais que estão no topo e que têm poder econômico e político, elas estão conformando um mercado, uma indústria, e aí essas coisas vão caindo, como eu te disse, né? A gente estava conversando. Os novos empreendedores acabam repetindo o discurso, reforçando o discurso das grandes instituições. E aí a questão que acho que foi mais chamada a atenção, de se eu falo da ruptura ou da continuidade. Não, na verdade, as duas coisas podem ser então, eu escolhi falar da continuidade, em parte porque eu achei que, realmente, discursivamente, eu friso o tempo todo no trabalho que eu falo das representações deles e da accountability social, porque o discurso é absolutamente revolucionário para eles, como eu falei no primeiro slide. Eles transformam a vida para melhor e transformam o mundo para melhor, e é uma coisa absolutamente inovadora. Tanto que tem laboratórios de criação, de inovação social. Inovação social é uma palavra muito recorrente. Uma menina que eu entrevistei de uma empresa do Rio de Janeiro fala que inovar é você saber aproveitar a oportunidade. Então, existe Correios? Existe, mas pode ser melhor. Então, a gente não precisa dos Correios. E isso é tudo. A gente precisa do SUS? Não, porque pode fazer melhor. E aí, eu não queria falar sobre a ruptura... não tive... Enfim, eu escolhi falar sobre a continuidade justamente para não reificar esse discurso de que eles estão rompendo realmente alguma coisa, porque as evidências das influências poderosas é muito clara, sabe? Enfim. Sobre o sentido dos trabalhos, acho que tem muito isso da influência também, mas tem muito de... São pessoas muito ricas, geralmente, que estão se envolvendo. Agora, os empreendedores que estão saindo de escolas de negócios, que já estudam isso, já trabalham isso, estão se formando academicamente e estudando essas questões. Mas o campo foi formado na prática. Eles falam de colocar a mão na massa e de tirar a escola de Harvard de negócios do jogo, porque eles não entendem nada da transformação social. E aí, acho que eles falam que estão cansados de tornar os ricos mais ricos e estão cansados de lucrar em cima do sofrimento. Tem uma entrevista que o cara fala que eles querem amenizar o capitalismo, porque isso é uma crítica ao modelo hegemônico, que ganha-se muito às custas de muito sofrimento e muita desigualdade.
E acho que a questão do sacrifício foi levantada na minha defesa também, e vai ao encontro do que você falou também, que eles falam de um sacrifício enorme de lucro e de vida, e você trabalha desgastante, só que, na real, ele é relativizado quando você olha que eles também investem em negócios tradicionais e que eles também estão envolvidos com heranças e com outras estruturas que não só dos negócios de impacto, né? Quanto à medida que o self e a identidade ajudam a reformular essas questões, acho que tem muito a ver com o que a gente discutiu ontem também, com o professor Chateau Renaud, e eu tentei trazer isso pela ideia da apologia, que, enfim, eles tentam construir essa nova versão de si, junto com a nova versão do capitalismo, e aí não basta você olhar para as situações e tentar entender as situações de disputa, porque realmente tem um processo em curso que a gente tem que olhar por que as pessoas se engajam, acho que é o ponto do meu trabalho, né? Acho que não tem como ter uma objetividade puramente discursiva. E aí, no doutorado, com certeza, eu estou tentando entrar mais nessas questões, mas eu acho fundamental. Contexto. Acho que é isso. Estou satisfeito? Tranquilo? Tá bom? Obrigado pelas questões. Bom, você, pelo que eu lembro, apesar de da memória, minha memória é ruim, você estava falando de quando a temporalidade não se distingue, né? Você falou quando acontece algo que sequer tome forma a questão de ser passado, presente e futuro. E aqui, fiquei matutando aqui, acabei me lembrando um pouquinho, vou falar rapidamente, muito resumidamente, da trajetória que eu fiz de pesquisa, né, do mestrado, do doutorado, onde, como eu disse, muito resumidamente, eu estudei pessoas em deslocamento por ônibus na cidade do Rio de Janeiro, em lugares perigosos, e as práticas dela, que ela lançava mão de desconfiança para evitar que alguma coisa ruim acontecesse com elas, e essa coisa ruim era se perder algum bem material ou tomar um tiro, um tapa de um vacilão ou de um bandido, né? E a questão era tão pungente para ela, essa coisa do, nossa, eu tenho um receio muito grande de que aconteça alguma coisa comigo, que lá trabalhando com o Werneck, com o Machado, depois a gente se perguntou, mas por que você não agora pensa com quem aconteceu isso, né? Com quem tomou o tiro, com quem sofreu acidente, sei que lá. Então, desculpa os tradutores falar não sei o que lá, que vai ser difícil trazer isso, né? Mas quando eu estava montando já aqui o projeto de doutorado, por mais que eu trabalhe com essas situações, como que elas podem tomar forma, como são diversas, né? As pessoas são multitemporais, a questão da situação de ferimento, ela é paradigmática, ela é dentre essas, né? Ela é o que une esses diferentes grupos que eu estou estudando, que são diferentes grupos porque não existe, né, é muito difícil você pensar, eu quero estudar pessoas que foram feridas. Aqui no Rio de Janeiro não existe um grupo de pessoas feridas. Então, você vai procurar justamente o grupo de apoio, onde você vai achar isso. Então, mas a questão era justamente encontrar pessoas que tinham sofrido uma situação paradigmática, que é essa situação do ferimento, da tensão, da proximidade com a morte. E, nesse caso que você falou, mas e aí, se bem que você falou, levar a sério a ruptura, né? E acho que a própria escolha desse campo tem uma forma de levar a sério ela, mas isso não se dá muito em um dos campos que eu não falei aqui, que foi o dos policiais militares, né, os PMs, que são ativos, embora façam trabalho administrativo, porque na carreira deles, eles podem ser alvejados por tiros e voltam à ativa. Eles perdem de 5 a 10 colegas em 18 anos, perdem muitos amigos, tá? São punidos pela corporação porque mataram, algum tiro disparado por eles acertou um inocente. Então, conversar com eles é difícil, sim, é uma coisa complicada. Eles têm tanta situação que eles mudam uma história, a mesma história depois, né? E aí pode entrar toda uma discussão sobre o que é a narrativa, o que eu estou falando dessa, o que é uma história de continuidade. Mas
com ele, sim, e é um trabalho comparativo que estou fazendo entre os grupos também, a questão da temporalidade, ela é mais desafiadora, mas muito interessante também, porque eles estão, como eu disse, acho que foi no texto que eu falei isso, mas eles viveram uma série de situações que eu poderia chamar de situação de ferimento, de tensão e morte, e estão sempre prestes a sofrer isso de novo, né? Pelo menos a eles. Mas você também falou da questão do lembrar errado. Você está pensando errado naquilo, cara. Muda a forma como você pensa. Acho que isso é presente em todos os grupos, né? Acho que isso é um fator assim, principal nos grupos de apoio. Óbvio que ninguém vai falar para uma pessoa que sofreu uma perda, seja de alguém ou de um membro do corpo, tipo, cara, não fica pensando que você perdeu uma perna, não, pô, você tem outro braço, ninguém fala isso. Né, mas é óbvio que eles tentam falar, vamos dizer, na questão do nave para a mãe. Tipo, quando ela está, nossa, eu fiquei lembrando agora do dia anterior a ele morrer, né, como eu não esperava aquilo, como é triste ter passado por isso, né? Alguém, né, se dá apoio para ela, não, mas sabe, vive essa dor, vive seu luto. Mas lembra aquele outro dia que você falou de uma vez que você estava com ele, não sei o que lá, enfim, tenta mudar, foi o que eu falei, você tenta pensar a pessoa, a situação de uma outra forma. No caso do Nave, por exemplo, você deixa de pensar no dia anterior, no dia que isso aconteceu, né? Óbvio que eles não usam o termo, como eu disse, de pensar errado, mas tem diferentes formas de recuperar uma lembrança. De como você vai se sentir, que é onde entra a questão da emoção, do afeto, que tem uma coisa que eu comecei a discutir até em diálogo com o Diogo. E agora, indo ao Diogo, engraçado você estar falando do seu comentário da identidade, do self, e até na própria vez que eu apresentei lá no Sociofilo, no núcleo lá do Frederick, meu trabalho, eu não falo nunca de identidade self, né? É meio engraçado. É meio engraçado porque acho que se imagina que como estou falando da memória, das trajetórias dessas pessoas que eu estou lidando. Quer dizer, eu estou lidando, né, de certa forma. Acho que outras pessoas podem ler meu trabalho e falar, não, você tá falando de self, você está falando de identidade. Eu estava até ali pensando aqui como se fizesse sociologia aplicando os modelos já feitos a trabalhos de campo, alguém poderia muito bem argumentar que como o Honneth retoma o Hegel, a questão do reconhecimento, da mudança de identidade, do desrespeito, né, que tem a dimensão da estima, a dimensão física, que acho que é a primeira, enfim. E a dos direitos seria completamente aplicável, que eu estou falando, que, não me engano, se liga a uma questão de identidade, né, que eu acho que o Luiz Roberto Cardoso de Oliveira até trabalha assim também, né, uma questão do insulto moral. Mas eu penso, eu tenho quase ido num caminho que eu acho que seria o do Frederick, onde ele fala mais da questão existencial, se bem que podem ser coisas completamente casáveis, né? Mas a minha questão, quando eu estou pensando em pessoas que passaram por esses tipos de situação, mas que elas podem mobilizar outras, elas podem surgir repentinamente, isso pode causar mudanças. E óbvio que eu não estou falando que as pessoas flutuam de personalidade, né? Eu estou falando como que isso afeta os planejamentos delas, isso muda como elas estão se sentindo no dia a dia. Eu acho que pensar a trajetória e como ela se sente em relação a essa experiência, talvez nos termos que o Fred tem trabalhado, me dá mais margem para estar atento às nuances dessas diferenças do afeto e da emoção, que, embora de forma alguma eu biologize isso, acho que pensar em identidade pode travar, já é um termo muito carregado, então acho que pode travar que eu pesque essas mudanças, mas enfim, foi uma provocação que me provocou, eu pensarei nisso, nessa questão. Quanto você colocou a questão da... Assim, que eu fico num lado mais intimista, e tem a questão do social, eu pensei em duas dimensões nisso, a partir de discussões que já tive,
que é pensar o social na atuação dos grupos, né? Como que eles e você estava falando da denúncia pública, me lembrou uma coisa, o Diogo também, como que me parece assim que de vez em quando o exercício de você tornar a experiência dessa pessoa não uma experiência só dela, é óbvio que os grupos respeitam que uma experiência tenha sido só daquela pessoa e que ela tenha suas próprias reações únicas, mas quando no grupo se trabalha, essa pessoa passou por algo parecido, essa pessoa passou por algo parecido, somos 7.000 que passam por isso por ano no Brasil, isso torna tolerável a experiência. Eu sei que não é nesse sentido que você está falando, mas acho que quando você mostra para ela que não o trabalho dos grupos de apoio, saindo um pouco então da questão completamente pessoal, que foi o foco da minha apresentação, é mostrar como isso é uma coisa, isso é um dado que acontece na sociedade de uma forma para tentar amenizar a gravidade daquela situação. E, de saída, então, uma vez que elas entendem isso, que então se desenvolve uma potência de ação delas, que tanto no projeto do Renascer, eu falei, não sei se eu expliquei, que são de policiais e civis feridos por tiros, cadeirantes, que é um projeto que busca a inclusão pela prática do esporte, né? A inclusão dessas pessoas que desenvolvem deficiência por algum acidente sofrido, eles buscam a inclusão pela prática do esporte, tentando aumentar a autoestima positiva dessas pessoas e a autonomia delas. Então, tanto nesses dois grupos, você tem um objetivo final dos que já estão há mais tempo, mas também das pessoas que trabalham com eles, de que eles comecem a se engajar em ações e educações de chamar atenção para a causa deles, ou de atenção no trânsito, ou de atentar à vida dos policiais. Eu tenho mais uma vez eu fiquei pensando nisso quando vocês estavam falando, e não que eu não tenha prestado atenção, mas você fica com questões na cabeça. Mas me lembrou como que eu podia casar um trabalho de campo meu com o seu, que eu lembrei de um cara um policial que foi alvejado. Ele é lá do Renascer e, bom, não sei como é que nos outros estados, nos outros países, mas um sociólogo no meio da polícia, né? Os caras me veem como um playboy maconheiro riquinho, e eu não sou riquinho. Só playboy maconheiro. Brincando. Mas aí, no fim, eles me identificam como alguém que pode conhecer empresário, e eles ficam falando para mim, pô, Vitória, é legal você vir aqui, é sempre bom quando a gente está se despedindo. Mas lembra só, se você conhecer algum empresário daqueles que tem negócio, entendeu? Que quer ser bacana, quer mostrar para os outros que ele é um cara massa, assim, passa o contato deles para a gente, assim, se ele me der R$200 por mês, eu boto a camisa do negócio dele, falo para todo mundo que foi ele que me ajudou, o negócio dele vai ficar super bem visto, não sei o que lá. E, enfim, é uma forma de dar uma visibilidade para eles, e eles aceitam. Pensando já a questão, antes de se pensarem como de lutar por direitos, legalmente, oficialmente, eles querem ser reconhecidos como pessoas que existem. Assim, isso é muito presente na fala do policial cadeirante, do civil cadeirante, da mãe. Às vezes, após sofrerem acidentes, assim, as pessoas esquecem que eles existem. Então, antes de pensar legalmente, ou de pensar na indenização para o caso deles, eles querem ser vistos, assim, né? E seja botando a camisa do nave, indo para a rua no Dia das Mães, onde eles entregam papéis dos filhos mortos deles no Dia das Mães, seja botando a camisa de qualquer cara que dê R$100 na mão deles para que eles possam treinar. Muitos desses atletas são atletas paralímpicos, eles, inclusive, alguns disputam mundiais. Então, para eles é uma questão de existência, né? Estou aqui, eu existo e quero um valor positivo para ir buscar as forças para terem seus direitos reconhecidos, e principalmente, já que a questão financeira deles é uma das coisas que eles mais colocam, seja alcançada, né, por meio das indenizações, que muitos deles têm direitos, mas
não possuem conhecimento de como conseguir ou forças para isso. Porque muitas vezes, para conseguir isso, eles têm que se expor suas histórias, e é muito doloroso para eles, para elas também. Declaro encerrado de novo. Bom, obrigado, pessoal. Eu imagino aqui que, pelo adiantado da hora, a gente vai ter que encerrar já. Nós temos uma outra atividade prevista aqui agora, senhora? É justamente uma etapa muito importante do programa de hoje, que eu convido todo mundo a participar do coquetel que está montado ali fora, né? E, bom, para encerrar aqui, agradeço ao Fábio, ao Vitório, ao Samantha e ao César, e a todo o público aqui. Para encerrar esse nosso primeiro dia de colóquio, amanhã nós começamos de novo às 9h30 com a segunda mesa do evento, que é sobre pragmatismo e dispositivos. Tá? Muito obrigado, pessoal.